Canal 10, Master Cabo em Passos e região. TV Poços, cultura e lazer na sua TV. As pimentas Fogo Mineiro são produzidas na cidade do Carmo do Rio Claro, com total cuidado desde o plantio até o invase dos produtos. Temos uma grande variedade com a pimenta malagueta, biquinho, tabasco e também a mais ardida do mundo, butiolóquia. A grande novidade é a geleia de pimenta com abacaxi. Venha conferir todos esses produtos aqui no Mercado Municipal de Poços de Caldas, no Barão Landulfo. Box 29, telefone 3721-4731. Bom dia, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2013. Seja bem-vindo à TV Poços. Hoje o nosso entrevistado é o promotor, Dr. Sidney Boccia. Tudo bem? Muito bom dia, Fábio. Muito bem, muito obrigado. Prazer estar aqui e receber o convite. Um meu bom dia também para Carol Afonso. Seja bem-vindo, doutor Muito obrigado. Doutor Hélio Antônio Scalvi também, né? Nosso paradigma aí de conhecimento de engenharia e de direito também, né? Chama-se O Inspetora. Essa para mim está sendo novidade. Para mim também, viu, doutor? Vai ter que ficar por enquanto só essa. É a novidade aí. Hélio, bom dia. Bom dia, Fábio Zambrano, bom dia, Carol, bom dia, doutor Sidney, meu caríssimo professor da PUC, do curso de Direito. E meu abraço a todos que estão nos assistindo. E deixar um recado para a Oi TV a cabo. Há quase um mês a imagem sumiu e ninguém dá satisfação. Inclusive embaixo, as pessoas que assistem o nosso Jornal do Sul de Minas pela Oi Cabo estão me parando na rua e pedindo providências, né? Que a gente falasse aqui, estamos ao lado do assunto para o PROCON estadual. Exatamente. Pois é, eu vou além, viu, Hélio? Ontem, coincidentemente, deixa eu dar meu bom dia primeiro. Bom dia. Aos telespectadores, ao Fábio, doutor Sidney, prazer receber. Muito obrigado. O Hélio sempre gentilmente aí aceita os nossos convites a vir debater. E a você também, uma ótima quarta-feira e já convidando você a participar com a gente dessa edição ao vivo pela manhã e nas reprises sempre nos enviando e-mails, seus comentários, da maneira como você quiser, mas participe, é muito importante a sua interação. E como eu dizia, coincidentemente, ontem eu realmente liguei na Oi a cabo para fazer essa pergunta, que diz lá que o decodificador está com problema. Exatamente. E aí depois assim, de quase que 40 minutos no telefone, Hélio chegou para mim a informação de que precisava agendar um técnico. É mais uns 20 minutos de telefone, que não tinha mais técnico em outubro. Eu falei, tá, mas para quando a gente pode agendar? Não temos data. Em 48 horas uma pessoa vai entrar em contato com você para tentar agendar alguma coisa, ainda para este ano. Aí você fala assim, então cancela meu plano, quando consertar a gente volta. Exatamente. Que é ruim ficar pagando não ter uma. Nossa, isso um é serviço, deplorável, né? Fábio. Não temos serviços, né? E Carol, o pior de tudo, nós fizemos uma reunião recentemente do PROCON estadual. E hoje as grandes companhias, elas já estão colocando na previsão orçamentária anual as multas recebidas pelo PROCON, multas milionárias, eles já incorporaram no orçamento, né, as multas, porque sabem que são ineficientes, sabem que serão multadas e já colocam no planejamento operacional quanto pagarão de multas e multas milionárias ao longo do ano. O planejamento operacional é diluído na tarifa do usuário. Ou seja, quem paga a multa... Em vez de melhorar o serviço, investir na melhora do atendimento do serviço, preferem investir para pagar multa. É exatamente isso, Carol. Lamentavelmente, e o grande instrumento que o PROCON tem, as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, podem chegar até a proibição da operação. Mas também não soluciona, porque nessas concessões e nessas permissões de transmissão, como acontecem nos casos da televisão, de telefonia, a concorrência que deveria estimular a melhoria da qualidade da prestação do serviço, porque todo consumidor, quer me parecer, busca duas coisas, preço e qualidade, né? E o preço é melhor quando você tem a concorrência, só que a qualidade sendo ruim e se nivelando, se você tirar alguém do mercado, proibir a operação, a outra, que já não é tão boa, se acomoda. Então, realmente é muito difícil e, basicamente, nós temos trabalhado com multas, mas eles acabaram incorporando, ao invés de melhorar o serviço, incorporaram isso nos custos operacionais e, como o Fábio lembrou muito bem, diluem nas contas que todo consumidor acaba pagando.
Inclusive as instituições bancárias também têm esse hábito já, né? As instituições bancárias já são um problema até um pouco mais antigo, né, Fábio? Mas elas têm melhorado muito em relação aos serviços de telefonia. Hoje o grande problema nas fiscalizações que nós temos nos serviços financeiros em geral, que envolvem, além dos serviços bancários, os créditos consignados. Nós temos no PROCON estadual uma preocupação muito grande em relação ao superendividamento, né? E a questão das tarifas que são cobradas... Consórcio de banco privado também dá problema. O consórcio... Havia muito problema há cerca de 1 década e meia atrás, quando os consórcios, inclusive, não cumpriam aquilo que se propunham, e muitos consórcios não entregavam o produto, né? E hoje, basicamente, com a fiscalização, isso acabou. Mesmo assim, nos serviços bancários ainda nós temos, para o pequeno ou para o usuário frequente, aquela grande dificuldade de atendimento nas agências bancárias, as filas demoradas, né? Mas nós temos um problema muito maior também, que são aquelas tarifas que acabam aparecendo no extrato, se a pessoa não estiver atenta, acaba pagando ali também indevidamente. Agora, os bancos, aconteceu uma coisa até interessante, pelo menos aqui para nós, o PROCON em Poços de Caldas, nós temos autuado também, temos multado algumas agências bancárias, e antes eles recorriam em todas as instâncias, mas agora, depois da decisão final da junta recursal, eles já estão até pagando, porque sabem que não adianta nem mais se socorrer da justiça e adiar e protelar o pagamento, e mesmo assim acontece a mesma coisa, eles acabam incorporando no orçamento, né, das suas atividades. Mas, doutor Sidney, eu acho que no final, agora voltando um pouquinho ao cabo, a gente também paga o preço, porque sabendo que o serviço é ruim, sabendo que a gente não tem assistência técnica, a gente vai e contrata. Então, às vezes eu penso que também se nós, consumidores, né, realmente fizéssemos o que o Fábio falou, cancela o contrato. De repente, né, com uma baixa de grande número aí de clientes, eles realmente tomariam alguma providência. Carol, a sua posição, ela é muito lúcida, especialmente quando nós comparamos a legislação brasileira com a legislação de outros países, por exemplo, na França. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor extremamente avançado, e a proteção ao consumidor em outros países, sob a ótica da legislação, ela não é tão avançada. Só que o que acontece, por exemplo, na França? As pessoas boicotam de tal forma o fornecedor do produto ou do serviço que a empresa basicamente quebra. Ou seja, e diferente aqui no Brasil, a pessoa aparentemente gosta de sofrer, porque fica relutando no contrato, sabe que vai dar problema e mesmo assim vai e contrata. Quando o boicote seria a melhor saída para todo consumidor. Muito bem, vamos entrar agora no assunto dos hidrômetros, dos eliminadores de ar. Eu vou pedir para o doutor nos explicar o início desse procedimento todo, da história, como se deu, né? Porque há algum tempo as pessoas já utilizam o eliminador de ar e isso promove uma redução na conta, né? E como é que foi como a polêmica chegou ao ponto atual? Fábio, o primeiro paradigma que nós temos que quebrar é que as empresas públicas, as autarquias, aparentemente acham que estão isentas à legislação federal. Então a primeira coisa que nós temos que colocar é o seguinte: o DEMAI, assim como o DME, assim como a Copasa, assim como a CEMIG, para os municípios que estão nos assistindo, eles ficam sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor? É óbvio que ficam. O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor impõe a essas concessionárias e a essas permissionárias as mesmas obrigações que nós cobramos dos bancos, que nós cobramos das operadoras de telefonia, que nós cobramos do pequeno comerciante, do revendedor de combustível, do dono do restaurante, né? Mas, aparentemente, eles se escudam em leis, por exemplo, lei de saneamento básico, esquecendo que existe também uma lei que é muito mais relevante, porque ela tem um caráter coletivo, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, o que aconteceu, e isso é só a ponta do iceberg, é a questão dos eliminadores de ar e a questão dos hidrômetros. E a lei do Código de Defesa do Consumidor, desculpa interrompê-lo, mas ela é soberana a essas outras demais leis, né? Nós temos sempre uma hierarquia de normas no Brasil, são dois tipos de sistema que nós observamos. Em regra, a legislação federal se sobrepõe à legislação estadual, que se sobrepõe à legislação municipal. Mas nos direitos meta-individuais, nos direitos difusos e coletivos, ou seja, naqueles direitos em que se tutela pessoas que têm uma certa vulnerabilidade ou interesses relevantes para toda a comunidade, não prevalece essa hierarquia municipal
a estadual e a federal. Prevalece a lei que mais protege o interesse específico. Então, por exemplo, na questão ambiental, Fábio, na questão ambiental, a lei federal prevalece, por exemplo, sobre a lei estadual, que prevalece sobre a lei municipal? Não necessariamente. Prevalece a lei que mais protege o interesse em questão. Então vamos falar, se uma lei municipal dispuser que uma área de proteção é de 2 quilômetros em relação a uma mata ciliar e a lei federal falar que é apenas de 200 metros, a lei federal que fala 200 metros de proteção prevalece sobre a lei municipal que fala que é de 2 quilômetros? Não. Prevalece a lei que mais tutela o interesse em discussão. Então, no Código de Defesa do Consumidor é o mesmo raciocínio. Prevalece a lei que mais tutela o interesse em questão. Então, aqui uma lei estadual pode prevalecer sobre uma lei federal. Uma lei municipal pode prevalecer sobre uma lei estadual e uma lei federal. Por quê? Porque se parte da premissa que, no caso do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor é vulnerável. Tanto é vulnerável que ele não detém o processo produtivo, ele não detém a palavra final, ele fica, portanto, à mercê do fornecedor do produto ou do serviço. Então, a primeira coisa que nós temos que colocar, o Código de Defesa do Consumidor, pensar o Departamento de Água, o Departamento de Eletricidade, seja a Copasa, seja a DEMAI, seja a CEMIG, seja a DME, como pessoas jurídicas sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor exige o quê? Que todo produto, que todo serviço tenha e seja oferecido, basicamente, como? De maneira leal. Né? O que a gente fala de lealdade é o contrato de velocidade de uma internet, o contrato do sinal de uma televisão, né? Tem que ser fornecido naquele patamar, sob aquele preço, de forma contínua. Na questão da água e na questão dos hidrômetros, nós temos um problema muito maior, porque a água, diferente, por exemplo, do sinal de televisão, é um produto essencial. É um produto essencial à vida. E como essencial, o regramento, inclusive, é muito mais rigoroso. E o que aconteceu na questão do hidrômetro? Recentemente, há cerca de um mês atrás, a Associação Comercial procurou o Ministério Público, o PROCON, porque aqui em Minas Gerais, diferente do estado de São Paulo, no estado de São Paulo o PROCON é uma fundação. Aqui no estado de Minas Gerais, o PROCON estadual integra a estrutura do Ministério Público. Nós temos mais de um PROCON, nós temos aqui o PROCON municipal, vocacionado basicamente para a defesa também dos direitos individuais. Nós temos um PROCON estadual, que é o PROCON da Assembleia Legislativa, né? Nós temos, portanto, uma série de instituições que têm o nome de PROCON e todas elas vocacionadas, direcionadas à tutela desses direitos. E a ACIA procurou o PROCON estadual, nós do Ministério Público, que somos responsáveis pela defesa do consumidor em Poços de Caldas, e temos o PROCON regional, nós temos 23 municípios de entorno sob a nossa responsabilidade, que alguns consumidores de água, vamos tratar como consumidores, doutor Hélio, estavam sendo notificados para retirar o eliminador de ar. O eliminador de ar, Carol, levanta ali um problema muito sério. Por quê? Porque essas pessoas tinham, vamos falar hipoteticamente, tinham um consumo de 1.000, falar em números redondos. Após a instalação dos eliminadores, esse consumo caiu para a média de 800. 20%. 20%. Nós temos casos de até 40%, outros casos de 28%. E agora, recentemente, depois de 1, 2, 3 anos, foram notificados para que fosse retirado esse eliminador de ar, sob o argumento que o eliminador de ar não foi instalado pelo DEMAI e sob o argumento falso que os eliminadores não são eficientes. Ora, é de meridiana clareza que se alguém vem pagando uma conta de 1.000, instala o eliminador e a conta vai para 800, é óbvio que o equipamento é eficiente, né? Não precisa ter QI acima de 80 para se compreender isso. Agora, a retirada dos eliminadores é uma coisa até também importante. Por quê? Porque aí surgem algumas vertentes. Primeira vertente, aquele que instalou o eliminador acaba e vai com o tempo, e aí vai um recado para essas 400 pessoas jurídicas que têm um eliminador, que se tinha um eliminador e a conta estava em 800, que já tinha sido reduzida de 1.000, com a retirada do eliminador é fácil agora monitorar para ver se o equipamento é eficiente ou não, aguardar uns 3, 4, 5 meses para ver se a conta volta para o patamar de 1.000, porque aí você vai ter a demonstração clara e cabal que o eliminador é eficiente. E aí surge uma questão. Alguns já estão procurando a justiça porque nós do Ministério Público não podemos tutelar direitos individuais e nem proteger o interesse de uma ou outra empresa que fabrica o eliminador de ar.
Mas toda cobrança irregular em relação ao Código de Defesa do Consumidor gera o direito a recebimento em dobro do valor indevidamente cobrado. Tá certo. Então, se você tem 200 de economia, é importante agora, eu até aconselho realmente que deixem a retirada, não fiquem irrequietos em relação à retirada e aguardem alguns meses e guardem aquelas contas. Um ano de conta antes da instalação do eliminador. Todas as contas durante o funcionamento do eliminador. E agora vamos falar 3 ou 6 meses depois do eliminador. Isso vai demonstrar claramente e matematicamente que o eliminador funciona. Segundo, que a pessoa está sendo cobrada indevidamente pelo valor. Está pagando ar e não está pagando água. E isso vai gerar o direito a receber, não é instalar simplesmente o eliminador, receber em dobro o valor totalmente cobrado. Então nós temos casos, doutor Hélio, de pessoas que têm uma redução da conta de R$1.000. R$1.000 por mês, se ele conseguir demonstrar na justiça, ele vai receber R$2.000 por mês. Por ano que ele foi cobrado indevidamente, são R$24.000. Dos 10 anos de prescrição, o DEMAI tem que preparar o bolso para pagar uma indenização de R$240.000. Melhor deixar o eliminador. É mais inteligente. O DEMAI não foi inteligente. Sabe por quê? Porque isso levanta, inclusive, uma polêmica. Porque se essas 400 pessoas estão tendo problema de pagar ar por água... Eu que sou um pequeno consumidor, eu também tenho. Todos nós temos. E aí você pega o problema que não são mais de 400 pessoas e agora essa é a nossa intenção do Ministério Público. São na realidade 50 mil pontos de ligação que estão pagando indevidamente, e aí talvez no próximo bloco, ou se alguém perguntar, a gente pode especificar. Só para talvez muita gente que está assistindo a gente não saiba exatamente o que é esse ar, né? Como é causado o ar, né? Então eu trouxe aqui rapidamente esses 3 situações em que o ar está presente nos canos de água para o telespectador ficar ciente. Quando existe o corte do fornecimento de água por razões de racionamento ou manutenção da rede, fechamento de adutoras para manutenção e também o uso de pressão para fazer a água atingir os pontos mais elevados da cidade, que é muito comum aqui na nossa cidade, que é uma cidade com um relevo acidentado, então a gente sempre está precisando disso. Seria correto dizer que talvez o DEMAI não esteja aceitando uma tecnologia nova, porque os seus hidrômetros não são capazes de detectar o que é água e o que é ar? Sem dúvida, porque nós temos 2 sistemas, doutor Hélio, de medição de hidrômetro. Um com base na velocidade, o velocímetro, e outro com base no volume, o volumétrico, né? E 90% dos hidrômetros do DEMAI são de um modelo que não é tão eficaz. E aí é uma outra questão que me preocupa, porque beira até a má-fé. Porque para alguns consumidores que tinham eliminador de ar, foi oferecido um novo hidrômetro, foi mostrado até numa reportagem por parte da direção do DEMAI, um novo hidrômetro. Ontem eu mandei a fiscalização do PROCON lá para ver quantos novos hidrômetros desses eles tinham e retiraram 400 eliminadores. Sabe quantos hidrômetros desses novos eles têm em estoque? 16. Ou seja, até para ludibriar, me parece, a opinião pública, fala assim, não, mas nós vamos substituir. Mas como vocês vão substituir se vocês só têm 16 desse hidrômetro no estoque? E nós temos 50 mil pontos. E aí surge uma outra questão. Dizendo que não instalam o eliminador, porque o eliminador não tem comprovação de eficácia do Inmetro. Estou exatamente com a página do Inmetro aberta aqui, doutor Cid. Então, veja, por favor, Carol, se acha a portaria 246/2000. Tá vendo? Eu estou meio idoso, mas a minha memória ainda está funcionando. Continua mesmo, né? Ainda está funcionando. Ela diz, nessa portaria, salvo engano, no artigo 9º dessa portaria, que o Inmetro realmente não faz aferição do eliminador de ar. Ele faz simplesmente a aferição se o eliminador de ar não compromete o funcionamento do hidrômetro. Porque quando você coloca o eliminador de ar, a preocupação o eliminador de ar está diminuindo a conta, por quê? Porque, aspas, frauda o hidrômetro. Então, e os hidrômetros, eles são chancelados, sim, o hidrômetro sim, pelo Inmetro. Só que aí você tem umas outras questões do hidrômetro. Se o telespectador que estiver nos assistindo pegar a sua conta de água, pequeno, médio, grande, tem lá um item lá, aluguel de hidrômetro. Pode olhar na sua conta aí, 45 centavos. Todo mundo paga aluguel de hidrômetro, mas ninguém
comprou o próprio hidrômetro, é como se eu morasse numa casa durante 50 anos e não tenho direito de comprar o hidrômetro. Veja aí a lesão com a defesa também do consumidor, um outro aspecto. Por quê? Porque não é dada a oportunidade do próprio consumidor ter um hidrômetro melhor. Escolher o seu hidrômetro. Exatamente, é como se fosse uma venda casada. Eu, prestador de serviço de água, escolho o hidrômetro e eu vou colocar na sua casa. Fala assim, não, mas eu não quero esse modelo, eu quero outro. Tanto que eles têm vários modelos. E ainda cobram aluguel. Só que aí eles cobram aluguel, que é correspondente a 1% do valor. Mas se eu encontrar no mercado, ao invés de pagar R$45 um hidrômetro e pagar 45 centavos por mês, 1% de aluguel, eu encontrar um hidrômetro de R$30 que for chancelado pelo Inmetro, o que me impede de colocar? Aí eles vão falar assim, não, nós não colocamos também, ou seja, isso é uma venda casada também. Né? Agora, essa questão então, o primeiro ponto, o Inmetro realmente não chancela a eficiência do eliminador de ar, mas ele chancela que o eliminador de ar não influencia no desempenho do hidrômetro. Né? Segundo aspecto, nós fizemos uma recomendação exatamente explicando isso, que tem que ter um laudo do Inmetro, não é um laudo de eficiência do aparelho, está aí e nós mandamos para a Associação Comercial e eu peço que a Associação Comercial disponibilize na sua página essa recomendação, porque ali, quando a Promotoria de Defesa do Consumidor faz a recomendação que o aparelho eliminador de ar tem que ter o selo do Inmetro, não é o selo de eficiência do Inmetro, basta ler o que eu escrevi, é o selo é a garantia do Inmetro que este eliminador não influencia no desempenho do hidrômetro. Esse sim, o hidrômetro com o selo de qualidade do Inmetro. E aí eu coloco o selo de eficiência, a exigência de uma instituição federal, da UFMG e da Unifei. É só pedir para a reportagem, né, ou de alguma coligada, e na Universidade Federal de Itajubá, que eles fizeram testes de eficiência. A Copasa, desde 2006, com termo de ajustamento de conduta, instala a pedido do consumidor o eliminador de ar. Só que, infelizmente, nesse aspecto aqui nós não temos Copasa, ou seja, nós estamos pior que a Copasa. Estamos mal, né? Bom, nós vamos para o intervalo, queremos a sua participação, faça a sua pergunta, mande a sua opinião, nosso telefone 3721-6955. No Skype você pode nos adicionar através do endereço jornaldosuldeminas@hotmail.com e na rede social facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe também. Voltamos a instantes. O Centro Educacional Primeiro Espaço é um ambiente projetado especialmente para a mamãe deixar seu filho, de 0 a 5 anos de idade, com cuidados que permitem despertar a criatividade, autonomia, independência e o interesse pelo conhecer. São valores morais, positivos para construir pessoas íntegras. Centro Educacional Primeiro Espaço. Excelência na arte de construir o futuro. Rua Mário Mourão 64, 3722-6533. Hoje eu me sinto confiante em deixar o meu filho aqui, no Primeiro Espaço. Ninguém sobrevive 58 anos se não servir qualidade. As nossas porções sempre foram fartas e generosas. Os nossos pratos são feitos na hora, não estão requentados, e sim requintados. Nós servimos qualidade e não ilusão. Estou aguardando você, sua família e seus amigos para comerem maravilhosamente bem. Um governo mostra que é sério quando faz de Minas o estado que mais investe em segurança no país. Mostra que é comprometido quando destina mais 600 milhões de reais para a segurança. Mostra que é eficiente quando aumenta a força policial. Mostra que é competente quando moderniza e aumenta a frota de viaturas. Mostra que é inovador quando amplia o olho vivo. Minas, aqui tem trabalho, eficiência e compromisso com as pessoas. Bem-vindo ao Instituto Médico de Exames Laboratoriais IBELAB. Modernas instalações e equipamentos de última geração, aliados a profissionais capacitados, garantem resultados precisos a seus exames, com segurança que você precisa e a qualidade que você merece. Sistema de coleta inovador padronizado internacionalmente. Coleta domiciliar com agendamento online ou pelo telefone e resultados de exames pelo site. IBELAB. Cuidar da saúde ficou ainda mais
mais fácil. O Alakazam Buffet orgulhosamente apresenta a festa mais divertida, mais animada e mais gostosa para você. Um verdadeiro parque de diversões, conforto, comodidade e ótima localização. Tudo com carinho e atenção da equipe Alakazam na realização do seu sonho. Alakazam Buffet Infantil e Teen, onde a fantasia toma conta da sua festa. Rua Nico Duarte 970, 37148269. Olá pessoal, eu sou Paulo Pioli, o Eita Fuminho Bom, e vim convidar vocês para a segunda noite italiana que vai acontecer dia 24 de outubro, a partir das 19h30, lá na churrascaria Poços Grill. A renda todinha para ajudar a nossa ADFIP, a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Eu espero vocês lá, hein? Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje entrevistando o promotor público, Dr. Sidney Bottia. Doutor, nesse embate que se criou então entre consumidores, pessoa jurídica, nesse primeiro momento, e fornecedor DEMAI, onde então eles estão sendo obrigados a retirar o equipamento, vou fazer duas perguntas para que a gente possa otimizar aqui. Essa questão da instalação inicial e da remoção fica por conta dos próprios consumidores? E a segunda, nesse embate existe alguma possibilidade de a justiça ou algo semelhante, o próprio PROCON, forçar, vamos dizer assim, o DEMAI a liberar o uso desses eliminadores? Fábio, nós entendemos que realmente só o DEMAI, em tese, pode mexer em qualquer ponto da rede até o hidrômetro. Mas antigamente, quem estava fazendo a instalação era a própria empresa que fornecia os eliminadores de ar. Então, na recomendação que expedi recentemente, eu recomendo que o DEMAI mesmo faça a instalação, porque se a pessoa for mexer antes do hidrômetro, nada impede, por exemplo, que alguém de má fé instale um gato lá e elimine água do sistema. Nada impede que, por exemplo, seja feita uma instalação ruim que comprometa ali e provoque vazamento, né? Mas nos laudos de ensaio da Universidade Federal de Itajubá, que foram feitos, o aparelho é eficiente, o aparelho não provoca perda de água e o Inmetro não chancela a eficiência do aparelho, mas o Inmetro simplesmente tem que analisar se o aparelho interfere ou não no hidrômetro, tá bem? Então eu entendo que realmente só o DEMAI deve instalar, mas eles estão relutando em instalar. Mas o problema não é a instalação do eliminador, o problema é eliminar o ar do sistema, né? E eliminar o ar do sistema de todos os consumidores. E aí você tem um problema, porque a própria legislação determina que o sistema de bombeamento tenha ventosas. E ontem nós fomos lá inquirir a direção do DEMAI, eles sequer sabem quantas ventosas existem no sistema para eliminar o ar dessas bombas que nós temos, bombas de recalque e tudo mais. Outra coisa muito preocupante, há uma confissão clara do próprio DEMAI, isso é público e notório, e há uma constatação por parte de qualquer consumidor que logo depois que há uma interrupção de água e começa a voltar água, se ele abrir a torneira, a primeira torneira que vem da rua, a água vem, né, carregada de bolhas de ar, vem tossindo. Vem tossindo, exatamente isso. E o vem tossindo, quando você perceber que a água vem tossindo, você pode pensar também agora, estou sendo lesado. É como você fosse num posto de gasolina e comprasse 10 litros de combustível e recebesse 9. O que está acontecendo? Você está pagando, por exemplo, 10 metros cúbicos de água, mas está recebendo 9. Então, tanto que, por exemplo, na semana retrasada faltou água lá no meu bairro, eu liguei lá no DEMAI, né? Tá sem água, era uma terça-feira de manhã, ele falou assim, não, a água está voltando desde ontem à noite, o problema é que nós estamos com uma bolha de ar no sistema e estamos tentando eliminar. Aí, uma das perguntas que eu fiz ontem é o seguinte, o DEMAI se reconhece que há bolhas no sistema... E usa isso como argumento? E usa isso como argumento, está lá no auto de fiscalização. Como é que o consumidor faz para receber pelo pagamento indevido? Eles falaram o seguinte, falaram assim, não, o consumidor tem que abrir um pedido de recontagem da conta. Deveria existir um próprio sistema numa legislação municipal, vai aí uma sugestão à Câmara de Vereadores, que
o número de interrupções em determinada região representasse automaticamente um desconto na conta de todos os usuários. Então agora, essa questão do eliminador, Fabião, é simplesmente não mais a questão do eliminador. É simplesmente uma questão de comprovação de que o sistema opera de forma que beira, eu digo que beira a fraude, porque se nós, vou voltar à questão do posto de gasolina, se nós formos lá num posto, comprarmos 10 litros de combustível e recebermos 9, nós chamamos a polícia. Ou não chamamos a polícia? Evidentemente. Chamamos a polícia. E por que então, se eu estou pagando 10 metros cúbicos de água e estou recebendo 9, porque eu estou pagando 1 metro cúbico de água, porque o hidrômetro gerou, né, indevidamente, e eu não chamo a polícia? E existe crime. O DEMAI está esquecendo e está achando que a questão da justiça, o doutor Hélio trouxe aqui uma série de decisões do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça já se posicionou, primeiro, que o consumidor pode, desde logo, instalar o eliminador de ar, não precisa nem de autorização da Justiça. Né? Eu estou querendo ser até gentil. Nós temos precedentes nisso. Tá? Segundo aspecto, o Código de Defesa do Consumidor obriga isso por uma questão de lealdade realmente processual. E as multas podem superar aí 8 milhões de reais. Por parte do consumidor que foi cobrado indevidamente, essas pessoas que tinham eliminador não tem mais vão conseguir demonstrar que foram lesados naquele percentual e podem e devem recorrer à justiça para receber em dobro o valor da indenização paga. Mas estão esquecendo que a Lei 8.137 de 90, que estabelece crimes contra a ordem econômica e tributária, diz que é fraude. E é criminosa essa fraude, né? Esse tipo de adulteração. Então, eu também estou aqui olhando tranquilamente, estou relacionando todo mundo do DEMAI que vai bater o pé e vai impedir que o consumidor se defenda ou que não corrija a questão do eliminador de ar, porque individualmente, como pessoa física, quem responde criminalmente é a pessoa física e não é o DEMAI. Porque às vezes eles ficam escondidos atrás do DEMAI e esquecem que existe uma responsabilidade pessoal. Eu tenho algumas participações, inclusive uma delas o senhor respondeu, doutor Sidney, que foi o Marcelo aqui do centro, e ele disse que a conta de água dele no mês passado veio R$220 e todos os meses ele paga 40, que ele levou o encanador na residência e não foi verificado nenhum vazamento. O DEMAI disse que ele é obrigado a pagar essa conta. E ele pergunta como deve proceder. Deve proceder igual uma cobrança indevida de uma conta de telefone, igual a uma cobrança indevida do banco. Deve procurar o PROCON, e aí é um dilema, né? O PROCON municipal, será que vai agir? Deveria agir, porque é um órgão isento, deveria agir contra... Então, mas deveria agir contra a autarquia, porque é fornecedora. E se ele não for atendido no PROCON municipal, pode e deve procurar o juizado especial. O juizado especial da comarca, no aspecto civil, funciona sem a necessidade de advogado. Um advogado sempre é bom porque orienta juridicamente, mas nas causas de até 20 salários mínimos, na realidade até 40 salários mínimos, se houver conciliação na primeira audiência, né, a pessoa não precisa de advogado. Se não houver conciliação, ele pode continuar sem advogado nas causas de até 20 salários mínimos. E aí ele tem que solicitar que a justiça dê a sua palavra sobre essa distorção, especialmente relacionando quantas, por exemplo, interrupções de água ocorreram, a validade do hidrômetro, porque a gente não questiona aqui qual que é o prazo de validade do hidrômetro, né? Qual que é o método de aferição. Quando a gente vai num posto de gasolina, existe lá uma aferição, não existe uma aferição da qualidade do combustível, da qualidade do combustível. E porque a água, que é muito mais essencial, não existe esse controle. Você quer fazer uma, então vai, depois eu volto aqui. Não, eu estava exatamente, o doutor Sidney citou uma série de decisões judiciais, né? Eu trouxe aqui decisões judiciais do TJ, do Distrito Federal, TJ. Isso vira jurisprudência? Então, o que eu queria ressaltar é que nas decisões, quase todas, está dito lá que o consumidor pode instalar ele próprio o equipamento eliminador de ar, desde que seja comunicado à empresa, no caso do DEMAI, para que ele faça uma aferição, entendeu? Então, já tem muitas decisões dizendo que o consumidor tem direito de instalar esse equipamento, né? Desde que a autarquia, no caso do DEMAI, faça uma aferição para saber se está tudo ok. Então, o que a gente não entende é isso, né? Desde que você já tem um cipoal aí de leis, de decisões na justiça
que favorece o consumidor, e algumas autarquias ainda insistem em não obedecer ou não concordar com esse tipo de decisão judicial. E por isso a aplicação de multa, e por isso também a responsabilidade criminal, que nós vamos passar a identificar a responsabilidade criminal desses dirigentes que fraudam e permitem que continue, aspas, essa fraude em relação ao consumidor. No caso, quem paga a conta é o diretor-presidente do DEMAI. Quem paga a conta, não existe responsabilidade objetiva no direito penal, ou seja, o representante de uma empresa, o diretor, o cargo máximo, ele não é automaticamente o responsável pelos atos dos seus dirigentes. Tem que ver ali quem assinou a ordem de retirada, quem assinou a ordem de proibição de instalação. Essas pessoas é que vão responder independente da hierarquia. Nós temos outras ações aí envolvendo, por exemplo, contratações irregulares. Quando tem contratação irregular de licitação, a pessoa que responde civilmente, pessoalmente, pelo ato de improbidade, é a mesma coisa. Criminalmente, é a pessoa que responde, não é a autarquia. Então, quando for requisitado o inquérito policial, é a pessoa que está determinando a retirada ou a pessoa que está impedindo a colocação. Ok, vamos a um breve intervalo novamente. Dê um curtir na nossa página no Facebook, já está feita a publicação. Você pode participar por lá também ou pelo telefone 3721-6955 e no facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Voltamos em instantes. Procurando um restaurante completo, com requinte, qualidade e bom gosto? Para desfrutar momentos especiais em um lugar sofisticado? Opções no Catarino não faltam, só falta você. Gastronomia internacional, porções, drinks e pizzas. E mais, espaço de lazer para as crianças. É mais que uma opção, é um instinto, não é só um lugar. É Catarino. Reservas 3722-4488. Catarino. Você rasteja pela internet ou realmente navega por ela? Desbrave o mundo das redes sociais, e-mails e trabalhos escolares com mais velocidade e qualidade de sinal. Aqui você fica preso pela satisfação e não por um longo contrato. Faça um teste e comprove. Pare de rastejar pela internet. Venha para OutCenter e tenha banda larga de 1 mega por apenas R$ 39,90 por mês. OutCenter, a internet com planos ideais para você e sua empresa. Você está buscando conforto e bem-estar? A Cirúrgica Poços tem o que há de melhor no quesito absorção de impacto em articulações e membros como joelho, quadril, coluna, tornozelo, dentre outros. O resultado é um conforto que lhe acompanhará todo o tempo e serve na maioria dos calçados. Venha realizar sua avaliação gratuita em menos de 3 minutos e se beneficiar deste incrível conforto. Estamos no Shopping Poços de Caldas nas sextas, sábados e domingos e de segunda a quinta, bem em frente ao ambulatório da Santa Casa. Cirúrgica Poços, qualidade que o doutor conhece, conforto que o paciente merece. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com a segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Um governo mostra que é sério quando faz de Minas o estado que mais investe em segurança no país. Mostra que é comprometido quando destina mais 600 milhões de reais para a segurança. Mostra que é eficiente quando aumenta a força policial. Mostra que é competente quando moderniza e aumenta a frota de viaturas. Mostra que é inovador quando amplia o olho vivo. Minas, aqui tem trabalho, eficiência e compromisso com as pessoas.
economia é na Carneiro Casa e Construção. Preços imperdíveis. Pisos a partir de R$ 7,99 o metro quadrado. Tá muito barato. Confira algumas de nossas ofertas. Revestimento Lume a R$ 7,99 o metro quadrado. Piso Delta Luminária 43 por 43, R$ 10,99 o metro quadrado. Revestimento Porto Ferreira 33 por 45, R$ 19,99 o metro quadrado. Argamassa Quartzolite uso interno 20 quilos, R$ 8,29. Tudo em 10 vezes sem juros. Estacionamento gratuito e coberto. É só na Carneiro Casa e Construção. Aproveite! Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Como sempre, as participações do Dr. Sidney aqui são muito boas, repletas de conteúdo. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem aqui algumas informações. O prefeito Aloysio do Carmo Lourenço encaminhou ao secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Carlos Melles, um ofício para realização de uma operação conjunta de urgência na estrada Poços Palmeiral, que precisa de reparo para garantir a trafegabilidade dela. Na realidade, o trecho de 28 quilômetros já foi incluído no programa de recuperação e manutenção dessa rodovia aqui em Minas Gerais, mas está aguardando a tramitação do processo licitatório para iniciar as obras. Poços está oferecendo todo o asfalto que será utilizado e o governo estadual fornecerá cerca de 300 toneladas de CAP, além de realizar o espalhamento do material. Só que os buracos estão procriando, já tem buraco na fila, então precisa resolver rápido isso daí. Ontem à tarde, uma mulher de 34 anos e a filha de 6 anos foram atacadas por um cachorro da raça Pitbull na rua José Piffer, quando retornavam à sua casa após a mãe buscar a filha na escola. E elas foram surpreendidas pelo animal. O cão avançou nas costas da criança, que foi protegida pela mochila, e atacou também a mulher, que teve ferimentos nas nádegas. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e também o Corpo de Bombeiros capturou o animal. É preciso ter responsabilidade com isso tudo aí. Muitas perguntas aqui pela internet. A gente vai ter que agilizar agora aqui de alguma forma. A Maria Alice do Parque Pinheiros, na rua Alfredo Torrico, diz que todos os dias falta água no bairro e no sábado a situação complica porque tem que levantar muito cedo, pois com a falta de água tem que resolver aí as situações da casa, buscar. Diz que tem inclusive uma carta do diretor falando que será construído outro reservatório no ano que vem. E no Jardim Del Rey o pessoal estava arrumando a rua e a conta dela, que era de R$40, veio R$150. É mais ou menos o caso daqui do Marcelo. E tem casos parecidos aqui, por exemplo, Valdevino Coelho Pereira, na questão do ar nos encanamentos, o DEMAI parece que tem um compressor injetando ar nos canos. Nós já falamos a respeito disso também. Eu já reclamei várias vezes e nada. Será que tem como fazer uma vistoria nas salas de máquinas para ver isso? E agora, então, eu tenho a minha pergunta, mas vou deixar a minha em detrimento dessa daqui, que eu achei até interessante. Ana Érica Guerreiro, ela fala o seguinte, que caso o eliminador comprove a sua eficácia, o DEMAI teria que ressarcir em dobro o consumidor. Caso fique comprovada a ineficácia, o nobre promotor ressarciria o DEMAI em dobro pelo trabalho de retirada? Ressarciria, com todo prazer. Inclusive, por isso que eu falo, a questão da eficiência é atestada pelas universidades federais. E a questão da eficiência é atestada matematicamente, por quem paga uma conta a menos, né? E a questão da eficiência também, salvo, eu acho que as pessoas que trabalham no DEMAI estão preocupadas ali com o seu salário no final do mês, é questão de domínio público, que as contas estão totalmente desproporcionais. A Cássia aqui do São Sebastião, ela disse... Eu acho que é o caso dela, desculpe interrompê-la, ela deve estar preocupada. A Cássia de São Sebastião disse que na residência dela também 50% do valor pago é de ar, e que ela já pediu para o DEMAI para colocar um redutor de ar, ela já fez a solicitação e não foi autorizada, nem ela nem vizinhos ali próximos a ela que também estão com esse problema. Já o Rildo aqui do Santa Lúcia, Dr. Cida, disse que no ano passado, na véspera do Natal até a véspera do Ano Novo, a região ficou toda sem água. E após esse período houve um aumento imenso no consumo. Se ele acha que pode ser problema de bolha de ar. Tudo indica que sim, né? É por isso que nós temos que trabalhar tecnicamente. Eu acho que sem a questão, tendo paixão, mas com consciência, né? E as eficiências, ou a eficiência desse equipamento, na realidade, é uma questão secundária, porque o que deveria o DEMAI fazer? Eliminar o ar do sistema, colocando mais ventosas,
trabalhar com hidrômetros que já tenham um pré-eliminador, oferecendo essa opção ao consumidor, já que ele mesmo é que fornece, nós pagamos o aluguel, né? Ou, como última hipótese, tolerando a instalação do eliminador de ar. O eliminador de ar, na realidade, não é o primordial. O primordial é eliminar o ar do sistema através destas outras situações. A última pergunta de hoje, para a gente concluir essa edição, Joaquim Santos. Bom dia, gostaria de perguntar ao Dr. Sidney se é correto cobrar a taxa de esgoto proporcional ao consumo. Minha conta tem chegado a R$300 ao mês, o que eu devo fazer? Moro no Jardim Country Club. E aí é muito bem lembrado, porque não é só pela água indevida que está sendo paga, quer dizer, pelo ar indevido, porque ela influencia também a taxa de esgoto que é previsto na legislação municipal. Há muitos anos atrás, há cerca de uns 17, 18 anos atrás, eu ingressei com uma ação civil pública, mas acabei perdendo na justiça em razão dessa vinculação, né? Então você tem um comprometimento realmente, não só da conta de água, quando você tem ar no sistema, e esperamos que o DEMAI não tolere o eliminador, elimine o ar do sistema com mais ventosas, providencie hidrômetros mais eficientes que já tenham o seu pré-eliminador, enquanto isso não acontece, que tolere a instalação dos eliminadores de ar. E ao consumidor, cabe-se socorrer da justiça. Cada uma dessas pessoas que foi lá no DEMAI e não foi atendida, tem agora e deve procurar a justiça, né, pedindo inclusive a inversão do ônus da prova, fazendo com que o DEMAI demonstre que ele deixou a torneira aberta, né, porque não é o consumidor, é a inversão do ônus da prova, que tem que demonstrar que há ar no sistema. É o DEMAI que tem que demonstrar que não há o ar no sistema e que não é o consumidor que está desperdiçando água. Dr. Sidney, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, a disponibilidade sempre pronta aí para nos atender quando chamamos. Eu quero agradecer mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer, uma renovada alegria estar aqui na TV Poços, né, estar aqui na companhia do Hélio, da Carol, da sua companhia e de todos os telespectadores. Muito obrigado. Obrigado, boa continuidade no seu trabalho. Muito obrigado. Tchau, Hélio. Obrigado pela colaboração. Tchau, Zambrano. Eu agradeço. Aproveito para mandar um grande abraço lá para o pessoal que se reúne lá no domingo, lá na esquina da Rua São Paulo, com a Praça Pedro Santos, lá no Minas Shop, que é o pessoal da literatura de boteco, que a gente acabou dando o nome, né? O Júdice, o Hugo Pontes, o Zé Renato Nascimento e o Vonei do Lago. Um grande abraço para ele. A gente passa momentos agradáveis lá, falando sobre coisas importantes, interessantes, né? E um bom restante de semana para todos. Legal. Tchau, Carol. Eu vou me despedir, só vou pedir para o Dr. Sidney antes deixar um contato, Dr. Sidney, do PROCON, pessoas que também estão com esse problema. Acho que é uma oportunidade aí de se juntarem para tentar aí solucionar. Nós temos uma página do Ministério Público, até via ouvidoria, eles podem mandar todo tipo de reclamação, é www.mpmg, que é MP, Ministério Público de Minas Gerais, mpmg.mp.ministeriopúblico.br, né? Ou no meu e-mail pessoal, Sidney Boccia, Sidney com I, não com Y, @mpmg.mp.br. O atendimento do PROCON estadual é só de demandas coletivas, vamos lembrar disso. Então, esses casos individuais, Carol, da pessoa que teve o aumento incrementado, o atendimento é no PROCON municipal da Rua Minas Gerais e subsidiariamente lá no juizado especial. E, portanto, eu peço que o contato seja feito via associação de bairro, demonstrando, portanto, que uma determinada região tem o mesmo problema, porque aí sim legitima a nossa intervenção. Obrigada, Dr. Sidney. Para você também uma ótima quarta-feira. À tarde tem Carol Online, a gente se vê lá. Até amanhã aqui no Jornal do Sul de Minas. Também desejo uma boa quarta-feira para você. Nos despedimos, amanhã cedo estamos de volta. Até lá. Tchau.
TV Poços e TV Onda Sul. Agora juntas no canal 9 em VHF para Carmo do Rio Claro e região. Para Poços de Caldas e região, canal 22 em UHF. TV Poços, cultura e lazer na sua TV. Olha, a Hidráulica Poços de Caldas tem tudo para você em materiais hidráulicos, é grande parceira aí da Amanco. E olha, tem novidades para você, louças sanitárias, as melhores marcas, os menores preços, inclusive uma linha para deficientes físicos com todos os acessórios. E olha, você vai encontrar também ralos coletores e grelhas em diversos tamanhos e modelos com preços bem especiais. Tem tubos e conexões em geral e ainda conheça o Biodigestor, um sistema de tratamento de esgoto mais eficiente. É autolimpante, dispensa o caminhão, limpa fossas e você encontra por um preço maravilhoso e imperdível aqui na Hidráulica Poços de Caldas. E ainda convênio com BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Fica aqui na José Remígio Prézia, número 45. Hidráulica Poços de Caldas aqui no Guia de Negócios que anuncia vende.